Olá! Nessa aula, vamos entender um pouco mais sobre o câncer, identificar os objetivos fisioterapêuticos em cada caso oncopediátrico e como lidar com as particularidades da criança e adolescente durante seu tratamento. Obrigada e boa aula! Foi dia 13 de fevereiro de 2012, comecei o processo aqui no Grendac e eventualmente a gente fez os exames para o diagnóstico que eu tive, que era de um sarcoma de Ewing no caso. E não foi muito tempo depois que eu já comecei a fazer a fisioterapia. Antes da cirurgia, no pré-operatório, para já preparar o meu corpo para o que ia vir. Ia ser uma cirurgia grande. Mesmo na quimioterapia ou no dia a dia, assim, eu fazia fisioterapia e não só no sentido, assim, da saúde em si, de como o meu corpo estava reagindo bem àquilo, mas eu me sentia melhor emocionalmente. Assim, sem ela, meus músculos estariam muito fracos, seria muito mais complicado de eu fazer coisas básicas, assim, do dia a dia, sabe? Eu lembro muito da fisioterapia no meu dia a dia, porque vira e mexe eu tô andando de lá para lá, de um lugar para o outro dentro da faculdade, mesmo dentro de casa, assim, poder fazer as coisas básicas. A fisioterapia me permitiu isso, me permitiu voltar a andar, me permitiu sentir melhor comigo e mesmo com a minha perna, assim, ela dói um bocado e sem a fisioterapia teria doído muito mais e seria um processo muito mais complicado do tratamento todo. O câncer é uma doença rara, consiste em um conjunto de doenças onde ocorre a proliferação descontrolada de células anormais, podendo ocorrer em qualquer local do organismo. Esse processo no qual as células normais se transformam em células cancerígenas, ou seja, o processo de formação do câncer, ocorre uma mutação de uma célula. Esse processo acontece lentamente, podendo levar vários anos até que uma célula cancerígena se prolifere e dê origem a um tumor visível. No Brasil, o câncer infantil já representa a primeira causa de morte por doenças, entre crianças de 0 a 19 anos, ambos os sexos. A taxa de mortalidade para as crianças acometidas com câncer teve um declínio importante a partir de 1960 em áreas desenvolvidas. De acordo com um estudo sobre o câncer pediátrico publicado na revista Science, mais de 80% das crianças diagnosticadas com câncer nos estados de alta renda viverão por mais de 5 anos, mas menos de 30% dos jovens com câncer em países de baixa e média renda têm a mesma chance de sobrevivência. Todos os anos, 429 mil crianças e adolescentes devem desenvolver o câncer. A grande maioria deles é de países em desenvolvimento. A falha no tratamento é comum nos países mais pobres, por várias razões, incluindo falha no diagnóstico, tratamento inacessível ou abandono e morte tóxica. Temos dois gráficos onde mostra a incidência do câncer por doença em crianças de 0 a 14 anos. As neoplasias malignas representam de 1 a 3% da população infantil. A leucemia é o câncer infanto-juvenil mais comum das populações, cerca de 20 a 35%, seguida dos tumores do sistema nervoso central e dos linfomas do tipo Hodgkin e não Hodgkin, que correspondem ao terceiro tipo mais comum. Os tumores ósseos mais comuns nas crianças e adolescentes são os osteosarcoma e o sarcoma de Ewing, representando aproximadamente 8% das neoplasias. Em torno de 80% das crianças e adolescentes acometidas pelo câncer sobrevivem ao tratamento. Porém, alguns fatores podem influenciar no prognóstico, como fatores socioeconômicos, tratamento em instituições especializadas, diagnóstico precoce. O tumor vai depender da extensão, do local primário, da morfologia do tumor. O sexo, a idade, etnia, comorbidade. Com o tratamento adequado, a maioria dos sobreviventes terá boa qualidade de vida. Alguns sinais e sintomas a criança pode apresentar antes do diagnóstico, como
febre prolongada sem causa identificada, crescimento do olho podendo estar acompanhado de manchas roxas no local, palidez inexplicada, dores nos ossos e nas juntas com ou sem inchaço, perda de peso, manchas roxas e sangramento pelo corpo sem machucado, caroço em qualquer parte do corpo, principalmente na barriga, vômitos acompanhado de dor de cabeça, diminuição da visão ou perda do equilíbrio. Durante o tratamento do câncer, muitas crianças podem passar por cirurgias, quimioterapias, radioterapias e, quando indicado, transplante de medula óssea. Durante e após o tratamento, estudos indicam que pode ocorrer inúmeros efeitos colaterais, levando a uma diminuição da qualidade de vida e adesão ao tratamento, podendo apresentar atraso no crescimento ósseo e no desenvolvimento motor, disfunção cognitiva e neurológica, complicações cardiovasculares, sequelas musculoesqueléticas, comprometimento cardiopulmonar, déficit cognitivo, segunda neoplasia. De 3 a 12% das crianças desenvolvem uma segunda neoplasia nos primeiros 20 anos, variando de acordo com vários fatores. Devido às sequelas do tratamento, a atenção oncológica pediátrica não é focada apenas na sobrevida, mas sim na qualidade dessa sobrevida. A fisioterapia atua nas alterações relacionadas à própria doença, aos efeitos colaterais do tratamento, prevenindo, minimizando e tratando as alterações físicas, motoras, funcionais, respiratórias e na diminuição do quadro de dor. O objetivo da fisioterapia é dividido em 4 fases: preventivo, para evitar sequelas incapacitantes; restaurativo, maximizar o retorno motor em pacientes com déficits; de apoio, promover maior nível de independência funcional quando existe doença residual e a incapacidade progressiva é antecipada; e paliativos, aumentar ou manter o conforto e a independência de pacientes em estágios finais da doença. Porém, o objetivo final é promover o conforto e o bem-estar da criança, ajudando a se desenvolver de forma mais normal possível, com a sua máxima independência, dentro dos limites impostos pela doença. Durante as terapias, o fisioterapeuta pode permitir, quando possível, que a criança escolha a terapêutica que seja mais prazerosa, fortalecendo a sua autonomia. O brincar terapêutico através de atividades lúdicas faz com que a criança tenha maior liberdade, assim criando situações e movimentos inesperados. A frequência e a duração das sessões vai depender da condição clínica e a idade do paciente, uma vez que o fisioterapeuta em pediatria precisa ser capaz de atuar em uma faixa etária extensa, desde bebê, criança, adolescentes e até adultos jovens. A oncologia pediátrica é um desafio, pois as crianças com câncer estão crescendo fisicamente, cognitivamente e emocionalmente vulneráveis a insultos resultantes de uma doença grave. São submetidas a tratamentos intensivos que causam um elevado grau de morbidade. Tratamentos esses que podem interferir no desenvolvimento normal, uma vez que as necessidades da criança mudam constantemente. É importante acompanhar a criança, antecipando os problemas específicos, nos vários estágios do desenvolvimento, para que as intervenções possam ser sincronizadas com as suas necessidades. Meu maior sonho hoje, ele é poder retribuir o amor e o carinho da minha fisioterapeuta, as pessoas que cuidaram de mim, é repassar esse amor, repassar esse carinho de novo para uma outra criança que também precisa, para uma outra família que precisa disso. E no caso, eu estou fazendo faculdade de medicina e estou na luta para retribuir tudo isso. É isso. Nessa aula, vimos os tipos de câncer mais comuns na oncopediatria,
os efeitos colaterais e as sequelas que o tratamento pode trazer e como a fisioterapia pode auxiliar no tratamento desses pacientes oncopediátricos. Muito obrigada!